buscarmos o Senhor, como o próprio Senhor usa o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5, 19, não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, não extinguir, matar o Espírito, sufocar o Espírito, impedir que esse Espírito faça obra na nossa vida, quando eu estou seguindo a minha vontade, fazendo aquilo que eu quero, não me humilhando, obedecendo, me sujeitando à vontade de Deus, dando ouvidos a que o Senhor está falando conosco, preso na minha carnal compreensão, pensando que já aprendi, que já sei. Causa muita estranheza, irmãos, como quando vejo, e o Senhor já me faz falar isso há muito tempo, quando vejo muitos irmãos batendo martelo em coisas que é mistério. Vai falando, afirmando que é assim, pronto, acabou. E como vemos muitos fazendo isso. Jesus vai voltar. Antes da tribulação, e bate o martelo. Jesus vai voltar. Na grande tribulação, e bate o martelo. No meio, e bate o martelo. E falam aquilo que não sabem, que não entendem, que não conhecem. E vivem em vãs contendas, ao invés de buscar ao Senhor e o entendimento nele, que ele vai dar no seu tempo, não é no nosso. É no tempo do Senhor, como sempre é. Como a própria fé do Senhor, que é o autor e consumador da fé, e sem a fé de Deus, de Cristo, é impossível que venhamos o agradar. Lá em 1 Pedro, 2 Pedro, vou ver aqui, a referência, que já ajuda, lá em 1 Pedro 1:2, também trazendo mistérios sobre a eleição. É Deus que escolhe, irmãos. Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. 1 Pedro 1:2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Creio que alguns irmãos vão adentrar em alguns versículos aqui mais profundamente. Note aqui, de novo, entrando a palavra em santificação do Espírito. Como lá em Tessalonicenses, em santificação do Espírito, salvação. Deus elege desde o princípio para a salvação, mas isso pode ser perdido se nós não fizermos a vontade dele e buscarmos aí. Em santificação do Espírito, em separação do Espírito, e fé e da verdade. Santificação do Espírito em Pedro para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Obediência a esse Deus. Obediência a esse Espírito. Como a própria palavra fala lá em Salmos 148, versículo 8, fogo e saraiva, neve e vapores e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Tudo obedece ao Senhor. Todas as coisas, irmãos. Assim nós devemos obediência ao Senhor. O Senhor quer nos dar o seu Espírito. Ele quer dar o Espírito Santo dele a muitos, porém a maioria já pensa que já tem e é cheio. Em Marcos a palavra diz que aqueles que têm o Espírito têm os seus sinais. Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E isso não é português, inglês, francês, hebraico, aramaico, não, irmãos. Pregarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum.
e porão a mão sobre os enfermos e sararão. Sinais daqueles que têm o Senhor. E notem, Deus ele pode até dar dons, e não quer dizer que você esteja cheio do Espírito, e nem que o Espírito esteja fazendo morada em ti, que é outro mistério do Senhor. Ele dá dons para que a glória dele se manifeste. Precisamos buscar que esse Espírito esteja fazendo a morada em nossas vidas, que esse Espírito, esse nascimento, o Senhor venha realizar verdadeiramente na nossa vida. Aqueles que não têm ao Senhor, que o Senhor venha fazer esta obra na vida de muitos, a realizar este novo nascimento na vida de muitos, a que os sinais do Senhor venham a ser realizados, venham a ser concretizados, o fruto do Espírito esteja na vida de cada um de nós, porque muitos Deus até usa nos dons, mas pisa no pé, quer dar um tapa, quer ter uma arma para se guardar. Você precisa se defender, e por aí em diante. Apenas um exemplo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É algo espiritual, que até mesmo a criança, quando vem ao mundo, a própria criança ela não faz força para sair do ventre da mãe. Nascimento não é você vir nessa vida, em outra vida, como muitos pregam, uma religião fala. Isso é algo operado pelo Senhor, através do seu Espírito Santo, um convencimento diário, contínuo nas nossas vidas. Mas já é necessária obediência e ser guiado por esse Senhor, porque é filho aquele que é gerado por Deus, é filho aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não faz a sua própria vontade. Ele não está onde ele quer. Ele não fala o que ele quer. Ele não vive o que ele quer. Ele não tem mais vontade. Ele faz a vontade de Deus. Ele é obediente ao Senhor. Por enquanto, até aqui, deixar os irmãos acrescentarem algo aí para o Senhor venha falar mais conosco. Amém, evangelista Felipe? Amém. Amém, irmãos. A palavra ela é infindável, né? E vai cada vez encaixando em mais versículos, mais referências, né? Inclusive sempre nesse entendimento que estamos agora nesse estudo, mas o estudo é sempre para ter um recomeço, sempre revisitar a passagem, mastigá-la, lê-la novamente, examinar novamente, marcar, sublinhar, né? Lembro muito como o pastor Maurício falava isso. Ele mesmo, creio que deve ter examinado o Evangelho de João aqui ao longo da vida mais de 50 vezes. Aleluia. E essa parte aqui realmente é um mistério muito grande, né? Uma das referências no último culto foram citadas várias também. Bom que está gravado aqui para qualquer coisa nos ajudar a voltar e anotar novamente. E essa parte do Efésios 2, né, mostra muito bem ali, estávamos mortos, né, e o morto ele precisa ser vivificado pela operação do Espírito Santo, né, pela operação da água e do Espírito, como fala no versículo 5, a água trazendo essa referência da própria palavra que faz a lavagem, como é usado o termo lá em Tito 3,5, que também foi dada essa referência aí no último estudo, que já estávamos no capítulo 3 também, né? O último estudo domingo passado foi quando a gente iniciou no capítulo 3. E essa lavagem que a palavra vai nos dando, lavando as escamas dos olhos, a falta de compreensão, né? Vai lavando as dúvidas, vai lavando
as nossas incredulidades, vai lavando as nossas opiniões que a gente vem ao longo de uma vida carregando de pai, de mãe, de um culto que ouviu um pastor falar, de um vídeo no YouTube que viu, porque o coração enganoso ele realmente vai montando, né, um cenário de acordo com a opinião dele, do que aparenta ser mais legal, mais interessante, que seja mais compatível com a vontade própria. E realmente a palavra vem lavando tudo isso. E é o próprio Espírito que opera tudo isso. A parte ali que o irmão também veio do Senhor aí para dar um destrinchar melhor, né? Ali, versículo 8, o vento assopra, né? A palavra vento, ela é uma das palavras que define, que traduz a palavra espírito. Espírito ali, não me recordo agora se é do grego, do latim, mas significa vento. Vento, espírito, né? Esse movimento. E eu lembro do Senhor ali quando assoprou também, né? Fala, o vento assopra, quando ele assoprou o espírito, né? E trazendo esse próprio entendimento que o irmão falou, que é o espírito que opera todas as coisas. O homem não pode nascer de novo da própria vontade, ele não pode se arrepender da própria vontade. E aí não me recorda que ao certo se está no capítulo 17 de João, a qual o Senhor fala, né, que os irmãos podem me ajudar aí com as referências, mas que o Senhor fala, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, né? E quem o Filho quiser revelar, quer dizer, é ele que revela, né? É ele que faz esse movimento, esse sopro do Espírito, né? Do vento, e ele conduz, né? Não sabe para onde vem, nem para onde vai, a condução do próprio Espírito Santo de Deus. Creio que vamos dar essa sequência aí para o versículo 13. Algum irmão quer fazer alguma pergunta, trazer alguma colocação dentro aqui dessa referência, dentro desse mistério do novo nascimento, agregar algum versículo? Pastor Reginaldo, fica à vontade, varão. Pai do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Irmãos, olha só, dentro do meu entendimento, eu vejo assim algumas coisas. Primeiro que a palavra de Deus, ela é revelada, né? Ela não depende do nosso entendimento. Ela é revelada a nós de acordo com a vontade dele. Eu tiro isso pela forma como eu fui chamado para o Evangelho. Eu que sou nascido numa família católica, estudei em colégio católico, fiz primeira comunhão, pensava em ser padre, e a maneira como a coisa ocorreu na minha vida foi assim, um mistério. Um dia só de parar para contar isso e não dá para falar aqui. Um detalhe importante que eu vejo. Se nós formos lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, tem uma passagem muito interessante, eu acredito que muitos aqui já conhecem, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então Deus às vezes encobre algumas coisas ao nosso entendimento e outras ele revela. No caso aqui, se tratando do versículo 8 do capítulo 3 de João, quando Jesus fala a Nicodemos: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O meu entendimento em relação a esse versículo é que os nascidos de novo, nascidos da água e do Espírito, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Esses estão à disposição de Deus, são usados por Deus onde Ele quer, fazendo o que Ele quer, mesmo não compreendendo a vontade de Deus. São guiados pelo Espírito. Às vezes o Espírito nos manda uma determinada missão a um determinado lugar e a gente questiona, mas por que eu?
o que eu estou fazendo aqui? Eu tive uma experiência no mês passado no Hospital do Andaraí, aqui no Rio, não sei se todos são aqui do Rio, quem conhece. E lá no nosso serviço de capelania, fomos visitar uma enfermaria, e naquela enfermaria haviam 2 pacientes. Uma senhora que nós já conhecíamos, que ela era espírita e estava com o Novo Testamento que nós demos. Nós sempre que vamos a uma enfermaria distribuímos o Novo Testamento para quem quer. E ela quis, nós distribuímos, demos o Novo Testamento para ela. E naquele dia, ela nos contou uma experiência muito interessante. Estava com o filho ao lado e nos contou, dizendo o seguinte: ela ia para a cirurgia e estava morrendo de medo. E chegou uma paciente nova no leito ao lado dela. E aquela paciente chegou ali, olhou, viu aquele Novo Testamento e perguntou para ela: a senhora é evangélica? E uma voz de uma entidade espiritual falou através do corpo daquela senhora. E respondeu: eu sou fulano de tal. Olha o detalhe. Não foi ela quem respondeu. Foi um espírito que estava nela. Aí a irmã se virou e falou assim: não foi isso que eu te perguntei. Eu perguntei se você é evangélica. A voz respondeu de novo: eu sou fulano de tal, não tem mais volta para ela. A irmã falou assim: bom, volta tem, depende dela. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus foi derramado também por ela. E nisso, aquele espírito saiu. E ela falou para aquela irmã, para aquela paciente: a senhora quer aceitar Jesus agora, para tirar esse medo da cirurgia do seu coração? E ela disse: quando eu sair da cirurgia, lá perto de casa tem uma igreja evangélica, eu vou lá. Ela falou assim: não, a senhora pode fazer isso agora. Ela falou: então eu quero. E a irmã falou: então repete as palavras que eu vou falar. E falou aquelas palavras todas que a gente já sabe. Ela acabou aceitando a Jesus. E foi, no mesmo momento, entraram 2 maqueiros na enfermaria, pegaram ela, botaram na maca, levaram. Ela disse que quando entrou no elevador, houve uma paz muito grande. Ela sentiu uma paz na vida dela que ela nunca tinha sentido. E comentou com um ascensorista, falou para o ascensorista assim: olha, eu estou sentindo uma paz aqui dentro tão grande, coisa que eu nunca senti na minha vida. E o ascensorista falou para ela: eu também estou sentindo. E um dos maqueiros virou-se e disse: eu também estou. Eu sou evangélico e estou sentindo essa paz. E ela falou para nós que foi para o centro cirúrgico. O caso era muito grave. Chegou lá, havia uma junta médica. A cirurgia foi bem sucedida e ela estava já no quarto. Mas não nos contou os detalhes. Esse detalhe de um espírito falar por ela, eu vim saber pela paciente que estava ao lado dela, que me contou tudo. Essa paciente que estava ao lado dela foi internada com uma suposta doença. Só que chegou no hospital, os médicos fizeram a bateria de exame de sangue, exame de urina, todo tipo de exame que a gente imagina, e não deu nada. A que conclusão que nós chegamos disso? Às vezes Deus nos leva a um hospital, nos interna para nós salvarmos uma alma, sermos instrumentos dele, para levarmos a palavra dele, não nós salvarmos, mas Cristo através de nós, né? Ele nos leva como instrumentos para nós darmos a palavra sem termos doença alguma. E é como aconteceu com aquela irmã. Ela foi internada sem ter nada, com sintomas que não existiam, para salvar uma alma. Esse é o primeiro passo que eu gostaria de falar. O segundo passo, completando esse raciocínio aqui de João 3,8, né, que o vento